Bem-vindos, pessoal. Então, a nossa aula número 1 aí, a gente vai estar conversando sobre massa e volume. Eu sugiro a você, mesmo que lhe pareça no início da aula algo muito básico e trivial para você, eu recomendo que você assista até o final da aula. Acho que pode ter aí realmente algumas coisas que venham a somar aí ao teu conhecimento e bastante importantes, tá legal? Então, vamos seguir para a aula. A gente tem aqui, então, as equações básicas, né? Temos aqui a densidade ρ, né? A densidade te dá uma ideia muito inicial aí sobre dado o volume unitário, né? Dado o volume unitário, quanta massa ele contém. Então, você tem uma ideia de... Imagine você 1 metro cúbico de isopor, uma coisa bem básica, né? A gente escuta isso quando estamos lá no ensino mais básico, né? Então você tem um volume, 1 metro cúbico de isopor contra 1 metro cúbico de chumbo, quem pesa mais, né? Então você tem claramente que o mesmo volume de chumbo vai ocupar uma massa, vai conter uma massa muito maior do que o mesmo volume de isopor, tá certo? Isso te dá ideia de densidade, né? Depois você tem o volume específico. O volume específico é o inverso, né? É o inverso da densidade, é 1 sobre ρ, né? Então você tem volume por massa. Aqui a análise é um pouco diferente, né? É apenas o inverso. Então aqui é dado a massa unitária, quanto volume ela ocupa. Então, se você pegar 1 kg de chumbo e verificar o volume que ele ocupa e comparar com o mesmo 1 kg de isopor e verificar quanto que ele vai ocupar de área, você vai ter uma ideia então do volume específico, que no caso do isopor é muito maior do que o volume específico do chumbo, tá certo? Você tem uma outra unidade bastante utilizada que é a densidade relativa ou gravidade específica. Particularmente, eu nunca entendi exatamente o contexto histórico de ela levar o nome gravidade específica, né? Dado que não é bem esse o conceito, mas vamos lá. A gente tem aqui a densidade relativa, que é o ρ pelo ρ da água, né? Pela densidade da água. Então você pega o que é a ideia? Normalmente o pessoal utiliza como substância padrão a água, né? Então, por exemplo, a água, né, ela vai ter ali em torno de 1.000 kg por metro cúbico, né? Essa que é a ideia. E o que acontece? Como ela é uma substância extremamente utilizada, ela acaba sendo usada como referência. Então, quando você vai calcular a densidade do chumbo, do ferro, de algum alimento, do cobre, de qualquer material, muitas vezes você apresenta esse ρ, que é um valor adimensional, tá certo? É adimensional, por quê? Porque você acaba tendo aqui, olha só, quilograma por metro cúbico, por quilograma por metro cúbico vai acabar cancelando. Então, quando você fala de ρ relativo, que é a densidade relativa, é aquele ρ que você calcula, né? Que você calcula de um dado material e divide pelo ρ da água, que em geral é 1.000 kg por metro cúbico. Rafael, por que você falou em geral? Porque varia um pouco, dependendo da temperatura da água, né? Então, isso pode mudar sim, e muda. Então, a ideia é essa, tá? A massa M, você pode calcular, por exemplo, dado aqui, né? Ó, você isola o M e faz o V vezes o ρ. Já deixei mostrando aqui para você, ó. Eu isolei esse M, passei o V multiplicando o ρ, né? Tá saindo daqui, olha. V sai daqui, multiplica ρ. V multiplica ρ, massa. Por que sai massa? Olha só. Porque o V, né? O V é metro cúbico. O ρ você já viu que é metro cúbico por quilograma, né? Então você vem aqui, ó, e cancela, olha só. Cancela metro cúbico por quilograma, saiu quilograma, que é a massa. Legal, pessoal? A massa. Então aqui, pessoal, você pode calcular o volume também, né? O volume você vai fazer massa vezes volume específico. Olha só, por quê, né? Porque aqui, olha só, você tem volume, você quer calcular ele. Então você vai passar o M multiplicando o volume específico.
passo M para cá, né? Então, olha só, você vai ter quilograma, né? Quilograma aqui da massa, vamos cancelar com esse quilograma do volume específico. Logo, você tem aqui o volume em metro cúbico, tá legal, pessoal? Então, vamos seguindo aí. Agora eu te pergunto, existe alguma hamburgueria gourmet próximo da sua casa? Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente vai falar aqui de um estudo razoavelmente recente, né, em que ele mostra as propriedades físicas e térmicas da carne moída usadas em hambúrguer durante o cozimento, né? Então, para que isso é importante? São informações úteis, onde o pessoal acaba utilizando isso para fazer uns estudos mais avançados visando o aumento do shelf life, né? Que realmente aí é uma coisa que conta muito nessa produção aí elevadíssima, com um boom das hamburguerias, né? Hoje o pessoal tem toda uma linha aí de hambúrguer gourmet e isso realmente tem mexido aí não só no Brasil, mas em todo o mundo, com os estudos mais avançados para garantir aí o entendimento total desse tipo de produto, né? Então, aqui, olha só, pessoal, você sempre pode estar acessando aqui o link, tá? Você acessando o link, você acaba aqui entendendo da onde que é a fonte que a gente tirou daqui. Eu vou estar mostrando o material para você, tá? As imagens principais, mas essa é a referência e eu vou estar disponibilizando para você, né, visando os estudos, né, visando totalmente os estudos. Esse tipo de material só se disponibiliza e compartilha, né, dado que a gente adquire, então você acaba compartilhando visando apenas os estudos e é solicitado que ninguém mais compartilhe esse material, né? É um material da Science, né? Então, olha só, o pessoal pegou aqui o hambúrguer e fez toda uma análise, né, de a densidade dele, você vai ver para quê, olha só. Ele pegou aqui, pessoal, o volume, né, do hambúrguer e foi expondo ele a temperaturas, né? A massa inicial do hambúrguer era de 11,5 gramas, né? E olha só, conforme foi a temperatura aumentando, ele colocou 3 análises, né? Ele colocou a análise de por 2 minutos de aquecimento, por 10 minutos de aquecimento e por 20 minutos. Por 10 minutos ele usou a bolinha. Por 10 minutos ele utilizou o quadradinho pintado. E por 20 minutos de hambúrguer assado, ele utilizou o triângulo vazio, né? Então, todo mundo, é claro que a 30 graus tinham aproximadamente aqui a mesma massa, né? O mesmo volume, aliás, o mesmo volume. E, olha só, o de 2 minutos, que foi assado 2 minutos, mede de novo, né? A 50 graus, se ele ficou 2 minutos sendo assado a 50 graus, olha que o volume dele final caiu um pouquinho. Agora um outro hambúrguer, também com a mesma massa inicial, partindo de 11,5, sendo assado a 60 graus, né, por 2 minutos, ele já teve esse volume final, né? Aqui, olha só, 2 minutos a 70 graus, um hambúrguer novo. Olha só como caiu o volume. E, finalmente, a 75 graus por 2 minutos, o hambúrguer novo, olha o volume final dele, como ele acabou contraindo, né? Da mesma forma, você tem aqui o que ficou a 10 minutos, partindo do 30 graus, é a temperatura de origem, a 50 graus por 10 minutos ele caiu substancialmente, a 60 graus por 10 minutos um novo hambúrguer já apresentou esse volume, e a 70 graus e a 75 graus continua caindo, né? E aqui você tem, por analogia, os de 20 minutos. Você vê que ele começa só afastado de 10 minutos aqui embaixo, né? E aí ele tem uma queda maior, de repente ele sobe um pouquinho o volume. Porque aqui, na verdade, a fibra começou a expandir, né? Esse que é uma interpretação, tá? Então essas singularidades que você vê aqui no finalzinho da ponta é quando o material começa a sofrer mudanças mesmo, né? O material da carne começa a sofrer mudanças na estrutura molecular dela, né? Então ela pode começar a expandir como aconteceu aqui. Nada muito sério, totalmente compreensivo, né?
Já a densidade, veja aqui a análise da densidade, é a mesma coisa, só que agora nós temos aqui no gráfico densidade. Então eu vou fazer primeiro por de 2 minutos e você já entende por analogia os demais, né? Então de 2 minutos tinha uma densidade de 1,02 aproximadamente, um pouquinho mais aqui, né, de gramas por centímetro cúbico, né, a 30 graus na temperatura de origem, temperatura ambiente é considerada essa. Logo, depois de 2 minutos, um hambúrguer sendo assado a 50 graus de forma constante, tá? Então eles colocaram já num forno pré-aquecido a 50 graus com temperatura controlada. Então a densidade dele caiu, né? Caiu bastante. Depois, a 60 graus, ela recupera um pouco essa densidade, novamente mudança estrutural, né? E por quê? Por que está aumentando a densidade, né? Por que está aumentando a densidade? Você tem uma série de fatores que colaboram aqui, né? Mas no fundo, você está ele tendo uma contração inicial. Claro, né? Você vê que o volume está caindo. E a massa não cai da mesma forma, né? A massa cai. Como é que você perde a massa? Você perde a massa na forma de água evaporada, né? De água evaporada da carne e também da mudança estrutural e de uma evaporação de certa parte da própria gordura, né? Presente na carne. Então o volume cai. Mas a massa não cai tanto quanto o volume. Logo você tem, então, a densidade subindo muito aqui na reta final, né? É essa que é a interpretação. Tá ok? Aqui a gente tem aquilo que eu acabei de comentar, você tem a perda relativa de massa, né? Eles fizeram aqui, pessoal, todo um estudo, né, para otimizar a produção em larga escala de hambúrguer pré-assado, né? Então eles desenvolveram aqui uma equação, tá? Uma equação, tá? Para prever em função da temperatura em que você vai assar o hambúrguer, qual que vai ser a massa perdida de água e qual que vai ser a massa perdida de gordura, né? Water e fat, né? Esse F é de fat, W é de water, né? Em inglês. Então você tem isso daqui, um estudo bastante sério que foi feito. Isso daqui, pessoal, a gente chama de modelo, tá? Isso é um modelo de como que um hambúrguer se comporta. Agora veja você que a gente tem aí de fato um boom de hamburguerias. Os açougues estão se especializando em projetar isso daqui, né? E isso daqui tem impacto também na forma de como você vai armazenar, né? É extremamente desejável que você tenha uma menor quantidade de água no produto para você aumentar o shelf life, né? Isso daqui é a coisa mais básica que tem, né? Você diminuiu a água, desidratou um pouquinho, né? Você tem aí um aumento substancial no período de validade do produto, né? Mesmo refrigerado. E do outro lado, você também quer conhecer a perda, né, de gordura, porque a gordura tem um aspecto aí de prover, né, trazer um sabor melhor aí pro hambúrguer, né? O pessoal aprecia a gordura, né? Então você quer perder água, mas não quer perder muita gordura, mas não tem jeito, os dois perdem. Portanto, você precisa controlar bem isso. Mas, Rafael, que equação maluca é essa? Não entendi nada, já vou te mostrar como é que trabalha com ela, tá? Então, olha só, aqui está o nosso caso do hambúrguer, né? Eu trouxe aqui para você duas formas aqui de a gente estudar isso, né? E colocar na prática. Todos os campos verdes, pessoal, todos os campos verdes são exercícios que eu vou pedir para que você faça aí hoje como conteúdo aí para você praticar, né? Mas vamos lá, o que nós temos aqui? Dado essa tabela, eu entrei em contato com os autores desse estudo, você vai receber esse estudo na íntegra mais uma vez, guarde para você, tá? Esse é um material adquirido da Science, né? E só pode ser compartilhado em 1 grau, né? Entre um grupo e um orientador, né? Essa que é a autorização geral. Então vamos lá. A gente entrou em contato com os autores, você pode conhecê-los clicando nesse link, e a gente identificou os valores específicos de cada ponto da curva. Eles estão aqui. Então aqui eu tenho a 30, 50, 60,
a 70 e a 75, a massa, o volume e a densidade, né? E o que eu quero que você calcule aqui agora? Eu quero que você calcule, dado que eu te dei aqui o volume e a densidade, qual é a massa, né? Dado o volume e a densidade, qual é a massa? Então você vai voltar aqui e vai ver, né, que a gente pode calcular aqui a massa a partir do volume vezes ρ, tá certo? Então vamos lá, olha só. Como é que você faz isso? Mais uma vez, metro cúbico do volume, quilograma por metro cúbico, corta, você tem a massa, tá certo? Então olha só. Você tem aqui, no caso, centímetro cúbico por grama por centímetro cúbico. Tudo bem, pessoal. Você tem dois volumes idênticos, né? E você tem a grama. Então, o resultado aqui é claro que é em grama, mas você tem massa por volume, que é a densidade em grama por centímetro cúbico, e você tem volume em centímetro cúbico. O que você não poderia fazer aqui diretamente, teria que tomar um cuidado maior, seria trabalhar, por exemplo, centímetro cúbico com metro cúbico. Aí vai dar problema, tá? A gente vai ver isso aqui já na linha ao lado, mas a gente vai ter aqui então, olha só. Igual no Excel, por que eu utilizo o Excel, né? O Excel, ele deve ser, eu recomendo fortemente que ele seja seu parceiro, né? O Excel, você não vai fazer os cálculos no caderno, também você não vai fazer os cálculos só na calculadora. Utilize o Excel para estruturar o seu raciocínio e seu formulário de cálculo, né? Então vamos lá, olha, você vai multiplicar igual D7 vezes, tá? A densidade, tá certo? Então você vai ter aqui a massa inicial de 11,5 gramas. Agora veja você, mais uma vez aqui, que essa é exatamente a massa inicial apontada aí pelos autores, né? Apontada pelos autores, olha só. Essa é a massa inicial. Então, veja lá, deu certo, né? O volume e a densidade bateu com a massa. Aqui são outros daqueles pontos para você consultar e analisar o que estava acontecendo ali, né? Até para você entender melhor aqueles aumentos no final da curva de volume, o que estava acontecendo, né? Então, na verdade, é a queda da massa, mas a queda do volume de forma muito mais substancial. Aqui é a mesma coisa, igual volume vezes densidade. Novamente, claro, porque todos partem de um hambúrguer de 11,5 gramas. E aqui também, se eu fizer, apesar dos valores aqui, todos eles são iguais aqui, né? Porque são a massa inicial. Vale você testar, por exemplo, aqui também, ó. Veja que aqui está dando 8,551. Vamos ver se é verdade? Esse vezes esse. 8,551, tá? Então aqui está correto. Agora aqui eu já fiz uma modificação para você, só para você testar, né? Aqui eu já peguei os mesmos dados e converti para metro cúbico, né? Converti para metro cúbico e quilograma por metro cúbico, tá certo? Colocando aqui quilograma por metro cúbico, peguei apenas a original, que é a cinza, e fiz a mudança. Aqui, olha, aqui era grama. Eu passei para quilo, né? Dividi por 1000, né? Peguei o volume e transformei por metro cúbico, tá certo? Peguei aqui, é só dividir por 1 milhão. Peguei o grama por centímetro cúbico, né? E passei para quilograma por metro cúbico, fiz vezes 1000, né? Agora aqui é o seguinte, olha só. Você tem volume a partir da massa e da densidade. Como é que eu faço, pessoal? Como é que eu acho o volume a partir da massa e da densidade, né? Então, olha só, volume a partir da massa, você quer o volume a partir da massa e da densidade. É aqui que nós estamos, né? Então, olha só, qual que é o volume da massa e da densidade? Olhando aqui, pessoal, o que você vai fazer? Você vai trocar de posição, né? Você vai passar o V para cima e o ρ para baixo. Então, o volume vai ser a massa dividido pela densidade, tá certo? O volume vai ser a massa dividido pela densidade, porque apenas você vai passar aqui um para o outro, tá certo? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Você vai pegar
a massa dividido pela densidade. Né? Olha aqui terminava com 810, olha só. Massa dividido pela densidade. Tá aí. Eu coloquei todos os valores para você poder comparar. Olha esse aqui, por exemplo. Ó, vamos aqui embaixo. Igual massa dividido pela densidade. Tá? Então tá aqui, olha. Igual massa dividido pela densidade. Tá aí, ó. Tá? E aqui no final eu coloco para você calcular a densidade, né? A partir da massa e do volume, né? Então, como é que você faz isso? Você vai dividir, olha, vamos voltar lá de novo para a colinha. Olha lá, pessoal. O que você tem aqui, ó? Você quer calcular a densidade a partir da massa e do volume. Densidade a partir da massa e do volume, tá? Massa dividido por volume, densidade. Massa por volume, quilograma por metro cúbico, né? Aqui você vai fazer, ó, massa dividido por densidade. Por volume, desculpe. E aqui, ó. Olha aqui, por exemplo, 1012. Massa dividido por volume, 1012. Olha lá. Massa dividido por volume, 1033. Massa dividido por volume, 1090. 1007, ó. Massa dividido por volume, 1007, tá? Então, você calculou. Aqui eu tinha passado para litros, né? Aqui eu utilizei grama, como no original. Transformei centímetro cúbico para litro, tá? E peguei aqui a densidade e transformei para grama por litro, que é só fazer vezes 1000 aqui, tá bom? Então, é essa que é a ideia desses exercícios aqui, para você praticar um pouco de a densidade, né? Como é que calcula, como é que lida com eles, né? Agora, o volume específico é muito simples, né? Você pode encontrar o volume específico apenas fazendo o inverso. O que é o inverso, Rafael? É 1 dividido pela densidade. Esse aqui é o volume específico, no caso aqui agora, litro por grama, tá certo? Aqui você teria litro por grama, tá? É o inverso, ele inverte aqui, né? Olha como ficou pequenininho. E todos assim você poderia fazer a mesma análise, tá? Aqui na parte B da aula, a gente vai se reportar então aqui ao final, né? Aqueles modelos, né? Essa equação que mostra a perda relativa de massa e a perda relativa de gordura. Pessoal, Rafael, da onde veio essa equação maluca aí? Da onde veio? No documento que você vai receber, eles demonstram a origem disso, explicam como é que foi feito o tratamento matemático. Não faz parte do escopo do nosso curso entrar nessas análises físico-químicas de alimentos especificamente, mas a gente traz aqui as ferramentas, como eu disse, os bloquinhos de Lego para você trabalhar com isso, tá? É para você saber, mas Rafael, essa equação aqui é só para hambúrguer, né? É verdade, ela está otimizada para hambúrguer. Contudo, pessoal, o modelo serve, o conceito serve para qualquer outro material. E é isso que você precisa saber ter em mente aqui agora. Né? Você está lidando com novas ferramentas de trabalho para previsão, né? Então, seria extremamente útil, né? Você pré-assar um hambúrguer visando ter um maior shelf life, né? O maior tempo de prateleira, o maior prazo de validade. Então você pré-assa um hambúrguer, né? Reduz substancialmente a quantidade de água dele, a gente viu como que reduz isso, né? Dado aí a queda de massa dele, mas você gostaria também de ter aí uma estimativa se você vai perder muita gordura. Então, a gente vai aqui para o próximo tópico, né? E nesse tópico eu já trouxe aqui para você novamente os dados, né? Os dados iniciais. Peguei aqui do caso 2 minutos de cozimento, novamente o link está aqui daquele estudo, desse estudo, tá? 2 minutos de cozimento. Então eu vou te mostrar como usa a ferramenta, né?
É isso que eu estava te falando. A ideia não é ficar entrando nos méritos de como o cientista aqui desenvolveu esse método, mas já é um método validado. Eu quero te esclarecer que esses estudos que eu trago aqui são estudos das revistas mais importantes que existem hoje, né? Você vai ver revistas Springer, Science Direct, Nature, e uma série de revistas aí muito tops, né? Que tem não é pelo selinho deles, mas é pela qualidade do estudo, né? O estudo é feito com muito rigor e para que se publique em uma revista dessa, só para você ter uma ideia, ela é obrigada a passar pela revisão dos pares, né? Pares cegos. Significa que os autores são obrigados a reportar o estudo deles para os editores que escolhem no mundo as melhores cabeças naquele assunto para julgar e se garante uma total isenção. Essas pessoas, uma não conhece as outras, né? Então isso realmente garante um resultado muito sério e rigoroso aí. Aqui nós temos aquela tabela inicial que a gente já acabou de fazer aqui, né? De estudar um pouquinho, tá certo? Temos essa tabela inicial, né? E eu escolhi aquele ponto de 2 minutos de cozimento, tá? Só para a gente começar a fazer o teste aqui. Nesse estudo, ele lida com 2 coeficientes de retenção, que é esse deltazinho da água e o deltazinho da gordura, o fat, né? E ele coloca aqui que é o mesmo, no caso, independente da temperatura, tudo bem. Então, aí ele coloca as temperaturas iniciais e finais, porque olha só, a equação tem... Para que eu calcule a perda relativa de água, né, eu tenho 1 menos E, que é o E exponencial, né, elevado a menos esse número, vezes a temperatura de assamento, menos, né, a temperatura em que ele será assado, menos a temperatura inicial do hambúrguer. No caso aqui está dW de água, é porque a água está no hambúrguer, então, portanto, está na mesma temperatura, né? Então, esse deltazinho aqui, isso daqui vai dar uma fração em porcentagem da quantidade de água perdida, tá certo? Então, vamos lá. Então, as temperaturas iniciais são todas 30, porque todos os estudos partem do 30, né? E aqui está a equação escrita, eu já deixei escrito para você, né? Então, o que ele tem aqui? Olha, é o exp, 1 menos o exp, menos, né, o delta vezes o deltazinho aqui, vezes a diferença de temperatura, A7, né, que é a temperatura em que ele está sendo tratado, menos a temperatura aqui. Então, vamos lá fazer um teste aqui, ó. Eu vou resolver esse aqui para você, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui a nossa equação. Igual 1 menos. Exp no Excel é aquele Ezinho, tá? E quando você coloca ele entre parênteses, significa que você está lidando com esse valor aqui todo, ó. Esse valor aqui todo, o delta vezes o T menos TW, é o que entra no parênteses lá no lugar do... Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Ali no lugar do parênteses. Então, ó, aqui no Excel se escreve assim, ó. 1 menos exp, né? Vezes menos o valor do delta vezes T menos TW. É isso que a gente tem que escrever lá no Excel, tá? Lembrando, não tem nada estranho aqui, olha só, né? Que esse E se representa por exp no Excel. Na programação do Excel, o E é o exp. E para você colocar o elevado, é só colocar o que está dentro dos parênteses. Como é tudo isso que está sendo elevado em cima do E, que é o expoente, você coloca tudo isso aqui dentro dos parênteses, tá? Não precisa se assustar, pessoal, isso daqui é só tô mostrando ferramentas para vocês, tá? Essa que é a ideia. E vamos lá então, olha só, multiplica pelo delta, menos delta da água,
Então, a gente vai pegar esse valor aqui, né? Estamos nessa linha, estamos na coluna da água, que é o da gordura, a gente já vai estudar isso daqui, o que está acontecendo, tá? E aí, o que a gente faz? Multiplica, abre parênteses, né? A temperatura de assamento menos a inicial do hambúrguer. Então, a temperatura de assamento dele vai ser aqui, tá certo? Menos a temperatura inicial, que vai ser esta daqui, tá? Fecha um parênteses, fecha um segundo parênteses. Temos aí, olha só. Temos aí, né? Ó, o de cima deu 23,20. Se eu copiar e colar, dá 23,20, tá certo? Então, é isso. Cuidado na hora de arrastar, né? Aqui eu já tinha tomado cuidado, eu travei a coluna A, né? Travei a coluna A para você se arrastar para o lado, não ter problemas aí, tá bom? Então, tá aqui, ó. Esse travar, para quem não conhece, né? Por exemplo, ó, se eu faço aqui, ó. Tô mostrando um pouquinho de Excel para você, pessoal, porque vai ser importante você lidar com isso daqui, ó. Igual o valor 14 aqui, né, ó. O que tem aqui no 14? Eu vou escrever 1, 2, 3, 4. Né? Olha lá, igual a 14 ficou igual 1, 2, 3, 4. Só que se eu arrastar para, por exemplo, se eu copiar isso daqui para cá, ele ficou 0. Por quê? Porque agora ele está igual a C14, né? Porque você andou uma, andou duas, ele andou uma, andou duas e copiou daqui. Isso não aconteceria se eu travasse a coluna, né? Ó, agora eu posso copiar, ele continua travado na coluna A, tá? Então isso daí é uma diquinha aí para quem nunca mexeu com Excel. Essa aqui vai ser sua ferramenta daqui para frente, meu amigo. Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa, você pode simplesmente arrastar aí as minhas fórmulas, tá? Todas elas, vai dar aí já o resultado para você, mas eu sugiro que você faça um pouquinho aí das análises, tá? Você mesmo, tá? Pega aí e preenche o exercício, tá ok? O que eu quero que você veja? Olha só, aqui é a perda relativa, tá? Perda relativa de água, né? Quantos por cento ele perdeu ao longo do tempo de 2 minutos sendo assado nessa temperatura, né? Então, olha só que curioso, pessoal. O hambúrguer perdeu 44% da sua massa, né? Quando ele foi assado a 75 graus, da sua massa na forma de água. Então, aqui, ó, vou dizer novamente. Ele perdeu 44% da quantidade de água inicial que estava retida nele. Então, o hambúrguer tinha uma quantidade de água inicial, que não era 11,5 gramas. Essa 11,5 gramas, que é a massa inicial do hambúrguer, está dividido, né, entre as proteínas, entre a água e entre a gordura, né? Dessa água inicial, ele perdeu 44% da água inicial que tinha lá, tá? Ele perdeu 44%. Então, não é 44% da massa total, ele perdeu 44% da massa de água, né? Da massa de água. E ele perdeu aqui 51% da massa inicial de gordura. Então, você veja que você reduziu a água praticamente pela metade, mas praticamente também você perde um pouquinho a mais de gordura. E a gordura pode ter um impacto aí no sabor, mas isso é meio que natural. De qualquer forma, você teria que assar mesmo o hambúrguer, né? Depende do gosto de cada um, você vai comer meio mal passado, bem passado, mas aqui você tem uma ideia. O importante, pessoal, é que essa perda de água, ela aumenta muito o tempo de prateleira de um alimento aí, né? Que você vai ver aí na prateleira, você sabe disso, isso daí é uma coisa bem conhecida. Esse aqui, então, pessoal, é o estudo, né? É o estudo original, tá? Que nós tiramos aí para você conhecer. Esse é o estudo aí, esses são os autores, tá? E aqui está todo o experimento descrito, né? Como são documentos internacionais, eles estão em inglês, mas você pode facilmente traduzir isso aí no Google Translator, caso você queira.
né? Mas aqui ele descreve exatamente toda a ideia, toda a metodologia utilizada para esse tipo de estudo, né? E ele vai mais longe, né? Aqui, então, ele calculou, né, a perda de água, a perda de gordura, né, que é aquilo que a gente acabou de fazer agora pelos modelos, né? Ele também mostra os conteúdos relativos a 100 gramas, né, do próprio hambúrguer. E aqui ele demonstra, né, como é que ele chegou nas modelagens, né, como é que ele modelou tudo isso, né? Como é que ele chegou naquelas equações que nós usamos agora há pouco, né? Como é que nós usamos isso, tá? Para facilitar o entendimento, eu não usei a equação da forma original que multiplicava pela massa, né? Lá eu dei perda relativa, e aqui ele deu a massa final partindo da massa inicial de água. Mas como a massa de água não é conhecida, não é dada, eu preferi fazer dessa forma para você entender a fração de água perdida, né? Aqui ele demonstra os gráficos de fração de água e vai mais longe ainda, né? Tudo isso também tem um impacto muito grande, né, na condutividade térmica do material, do próprio hambúrguer, para fins de refrigeração e tratamento térmico em larga escala, né? Quando você está falando aí de toneladas e toneladas de hambúrguer sendo processado por dia, tendo que ter um máximo de shelf life possível, tempo de prateleira ou prazo de validade. Então, essa que é a ideia, e ele vai acabando mostrando para você qual vai ser os impactos aí dado o tratamento de aquecimento e assar o material, né? Também há uma avaliação da espessura, como é que ficou, e a perda de massa no total, né? Em tempos aqui até maiores, né? Então é um estudo bastante abrangente, mas tudo começa aí com a análise simples, né? Aparente simples da densidade e do volume do hambúrguer quando exposto nessas temperaturas em que ele foi processado, tá? A gente comentar um pouquinho desse tipo de análise com você, você veja que de fato, apesar de serem conceitos extremamente simples e corriqueiros, massa, volume específico, densidade, eles acabam sendo usados com muita seriedade em estudos como esse, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço você, muito obrigado, faça os exercícios, tá? Preencha tudo. Eu sempre recomendo, pessoal, que você não só use o Excel será a sua ferramenta daqui para frente, eu sugiro que você use o Excel, né? Uma ferramenta de um custo-benefício muito bom, né? Todo mundo tem aí, e ele acaba tendo um poder de cálculo e de organização de cálculos e ideias dentro das planilhas muito grande, mas eu recomendo que você, por favor, use inicialmente a coisa mais básica para você fixar esse conceito, né? Apesar de hoje a gente estar na era digital, eu ainda recomendo, e não recomendo apenas de achismo, né? Mas que você use aí um papel e uma caneta e você aí passe a limpo pelo menos as fórmulas, faça pelo menos um desses cálculos à mão. O entendimento muda totalmente, pessoal. Eu estou falando aí até uma dica para vocês, né? Que ou já possuem filhos, ou terão, ou tem sobrinhos, netos, não sei. Tem crianças na tua família, certamente, eventualmente. Mas uma dica, utilize ainda as coisas básicas, né? Tem estudos, eu posso passar isso num outro contexto para vocês, estudos muito sérios, feitos recentemente, após aí 2010, 2015, até agora já em 2020. Em 2020 saiu um muito importante, interessante, pela Harvard School, onde eles demonstraram ali que as crianças, pessoal, os adolescentes dessa geração, nascidos já dentro do conceito smartphone, estão tendo uma queda de QI substancial. E apesar de você falar, não, mas ele já mexe rápido com o celular, ele já mexe rápido aí com o computador, e não, é muito inteligente, veja, a inteligência é medida em uma série de espectros, né? E eles estão ficando muito bons em compartilhar arquivos, ambiente internet, mas o raciocínio, lidar com coisas físicas e naturais, isso está sendo perdido fortemente. E as escolas que adotaram no começo do milênio, já para saírem na frente, os tablets, principalmente nos Estados Unidos, onde levam mais a sério isso, estão começando a voltar atrás e utilizar o bom e velho caderno e caneta
porque pelo menos o aprendizado, os primeiros cálculos, o primeiro contato que você tem com um conceito, quando você toma nota, isso muda totalmente a forma de você olhar e entender o assunto discutido. Recomendo você fazer isso, tá? E faça todos os exercícios na planilha que vai te ajudar e já te dá aí uma ideia. Você pode pensar no hambúrguer, mas você também pode pensar em frutas, você pode pensar em sorvete, você pode pensar em pão congelado, você pode pensar em grãos, você pode pensar em uma série de coisas, tá? E o que você eventualmente aí tiver de dificuldade, a gente também trabalha com esses sistemas de modelagem, pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Vamos para a aula 2. Tchau, tchau!